Isaías 61:9 diz o seguinte: seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole, quer dizer, a tua família, entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são uma família abençoada pelo Senhor. Essa é uma promessa. Você quer ler em inglês? So in Isaiah 61:9, their descendants will be known among the nations, and their offspring among the people. All of who see them will acknowledge that they are the people that the Lord has blessed. Yes. Essa é a promessa do Senhor. This is the Que promise você of the Lord. e a sua família That you and serão your family reconhecidos will be recognized como uma família as a family abençoada that are pelo blessed Senhor. by the Você Lord. pode levantar a tua mão e pregar essa Can you promessa? raise your hand and Essa get that promessa é para promise? nós nesta manhã. This promise is for E us. olha, do começo ao fim, From beginning to the eu quero end, que você receba no teu coração I want you to receive in your aquilo heart que Deus tem preparado. what God has Não prepared. só para você individualmente Not nesta only for you manhã, as an individual, mas Deus falou, but God como spoke Pai, as a father. Ele quer hoje te trazer He wants to essa bring consciência para a tua família. conscious about your E family. que depende de você que está aqui And nesta it's manhã. dependent on you being Depende here de você, this morning. pai, It depends on mãe, you, father, filhos, mother, son, esposas, as a esposos, aqueles que são solteiros who ainda. are still Depende single. de você It depends of ter you uma família to have a debaixo family da promessa do under the Senhor. promise Amém? of God. Você crê nisso? Can you believe Então in that? pode se assentar, So we can take a louvando seat. ao Senhor. Worshiping God. Lembre-se, você falou que quer uma família abençoada You na said you presença want do a Senhor. blessed family in Eu the vou presence pregar of aqui God. direto para a Thaís, que está aqui bem na minha frente. Que I'm bom, gonna está preach orando por straight mim, to God, amiga. Vem aqui na minha frente. She's right in front of me. Agora, depois, se você quiser abrir e continuar, para você continuar ouvindo e lendo esse texto junto comigo, If you em want to 1 open Samuel, no capítulo 30, And read é it o que eu with vou me usar. in 1 Samuel chapter 30. O começo é Isaías 61:9. The first one was É o Isaiah lançamento da 61:9. promessa. It was the fulfilling of the Que promise você falou que quer that you said you wanted. receber para você e para sua família. You want to receive for you and your family. Mas o But capítulo 30 de 1 Samuel in 1 é Samuel que nos 30, vai conduzir it's the one that's going to guide us neste lugar. to this place. Vamos ver o que o Senhor tem feito para Let's see nós, what God has falado done for us. conosco. A família The family. é exatamente o lugar It is da exactly transmissão the place geracional, of the da generational transmissão da transmission bênção do Senhor para nós. of the blessing of the É no Lord for us. movimento relacional da família. It's a relationship É movement onde of o the family. Senhor manifesta a promessa e a It is bênção where dele. God manifests His É nos presence. relacionamentos It familiares is in the family que a relationships bênção that the blessing contida em Isaías 61 that is vai spoken se about in Isaiah manifestar na 61 sua família. will manifest in your family. E aí, nós then- vamos ver o quão é precioso We're going to see how e quanto precious it is necessário é and how necessary nós it olharmos para trás, para nossa história is for us to look back e in our vermos history and por que, see Senhor, a minha família ainda não tomou posse de todas why essas hasn't my bênçãos? family take provision of this Por que, of the Senhor, que eu não promises? consigo viver a plenitude Why can I live de fully todas as promessas que já estão feitas por of all nós, the promise that has para already been nós, given aliás, to por us Deus? by God? Ele já deu. He already gave in Por us. que nós não usufruímos dela? Why can't we enjoy Por que it? nós não desfrutamos dela por completo? Why can't we enjoy it for O que acontece 100%? nessa caminhada What happens in this que algo walk? está faltando? What is something missing? Porque nós precisamos olhar Because we need to a look construção que foi feita antes, to the a construction that was made fundação que before, foi feita. the foundation that Se was você done. não estava aqui no dia que nós estávamos começando a reforma aqui do púlpito e do If you weren't templo, here in the day that we were doing the você não altar, sabe como foi feito. you don't know how it was Você está made. vendo agora ela pronta. You're singing it Mas right nós now. sabemos But we que aqui, know inclusive, bem aqui debaixo dos meus pés, tem uma Bíblia aqui That right dentro. under my feet there's a Como eu Bible. sei? How Porque do eu I know? estive aqui no lugar, Because e I was porque here. também me falaram, And e because porque they told me me. contaram. And because they Mas told e a me tua família? that your family, Você sabe a tua história? do you know your history? Você sabe de onde você veio? Do you know where you Eu come sou from? filho do Benedito e da Palmira. I am of Você the sabe o children nome of- do teu pai e da You tua know the mãe. name of your mother Está lá and na dad? sua certidão de nascimento. It is on your birth certificate. Mas você sabe a história deles? But do you know their story? Você sabe como eles construíram a família deles e como foi construída Do you know how they antes? built their families? Você sabe Do you know as dores que eles tiveram?
The pains that they have. Sabe como a maneira de você perceber como foi a geração passada? Do you know how to know Pelo how it was the comportamento generation dessa before geração you? de agora? By the behavior of Você this vê generation. exatamente como foi ali atrás, os traumas, as The lutas e traumas and dificuldades. the challenges Você vê agora You see it manifestada today, na manifested geração do agora. in today's Então generation. é importante vermos, So it is sim, important to see, porque estamos expandindo o entendimento. because we're expanding knowledge. Nós queremos a bênção de Isaías We want the 61. blessing of Nós Isaiah queremos 61. todas as bênçãos que a Bíblia nos We diz. want all the blessings that the Bible tells us about. Então nós precisamos conhecer a história. So we need to learn about the story. Para quê, pastora? Why, Pastor? Para que eu vou ficar lembrando de dor? Why should I be De remember of tristeza? pain, of sadness? Justamente para que você possa agora construir uma nova geração So a that you can partir de build a new você, generation irmão, out of you. irmã, homem e mulher. Eu sei que você, como eu, that ficou just preso, like me. e é bíblico, em 2 Coríntios 5,17, In 2 que diz Corinthians, assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. that if someone is born in Christ, Verdadeiro, he's a new claro, being. It is evidente. truth. Quando eu me converti, When eu I falei: convert, olha, eu sou uma nova criatura. I said, I am a new Glória a being. Deus. Eu Glory fui to perdoado, os meus pecados foram perdoados. forgiven by my sins. Sim, eu assumi em convicção de fé Yes, a I was minha convicted salvação by em faith that I was Cristo saved in Jesus. Christ Jesus. Sim. Yes. E aí, com o passar dos anos, eu And as fui the years vendo went by, I started to see que ainda tinha muita coisa em mim that there was so much que in me precisava ser curada. that needed to E be eu não healed. aceitava, eu falava: não, And I couldn't accept não it. quero olhar para o passado. I don't wanna Eu não look to quero the olhar past. para nada daquilo. I don't want to look to Já anything ficou para trás. that's behind Para me. quê? Why? A salvação The salvation. é a primeira porta. It's the first É a door. porta It que is nós the temos door que entrar. that É we a have porta to da enter. redenção. The door of redemption. Mas depois dela, But after it, vem cura there's healing. e vem libertação. And there's freedom. Nós precisamos dela. We need Nós it. não podemos só. Nós até fizemos o devocional esses We even dias. have the devotional these É days. conhecer o Senhor It is to e know God prosseguir em conhecer o and Senhor. to continue to know Para que God. para quê? Para que você possa desfrutar de tudo So aquilo that que you está can disponível para mim e everything para that's você. available for me and for you. Você não pode sair daqui desta manhã. You can't leave Você here não today. pode almoçar hoje. You Eu can't go to declaro lunch isso em today. nome de And I Jesus. declare in the name Enquanto of você Jesus. não entenda, você homem e mulher que está aqui, jovem, adolescente, todos, Until you understand que nós precisamos olhar that we need to look para o nosso passado, to our past, para a nossa história. to our history. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação And há Romans 1 says that para os que there's estão no em Cristo condemnation to those Jesus. that are in E eu Christ. também assumi isso. Essa é a palavra de Deus, é a This is the word verdade. of God. This is the truth. Não há maldição para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Não há There is nothing condenação, bad for- não há there's no maldição. condemnation. Não. Mas há uma transmissão de legado. But there Há is uma a legacy transmissão that de gets valores. Há uma transmissão, ouçam-me, de A dores, transmission of pain, de lutas, of de challenges, problemas, of problems, de pecados, of sin. que são as iniquidades That is our que nós vamos wrongdoings carregando ao longo dos anos. that we carry along the years. E a nossa geração, In our generation, se não nos curarmos, if we don't heal a geração ourselves, seguinte the next generation também vai receber. it's also going to have É this. como uma corrida de revezamento, It's like a race que nós vamos passando o bastão uma para outra. that we pass one to another. As dores também vão, elas vão juntas. The pain also goes together. Tudo isso vem. All Você of this- achou que as heranças foram só as fazendas lá do seu pai, da sua mãe? Do you think you're only Não. inheriting A farms? cor dos olhos, a cor do cabelo. Your hair color, your eye Não. color? No. Você traz também You also bring na sua bagagem in your toda a luggage história de dor. all your history of pain. Já viu que algumas famílias não rompem em algumas áreas específicas? Some families can't Já break viu que through. nas gerações tem famílias que tem tanto divórcio? Some families have so much Já viu que tem divorce. famílias que tem lugares que muitas têm falência? So many are Que não bankrupt. prosperam financeiramente? They can't break Que through são pessoas financially. boas? They're good people. E são povo crente, And they are Christian. salvo. They're saved. Salvação é uma coisa. Salvation is A one thing. purificação e a cura é outra Getting coisa. healed is another thing. Você precisa continuar.
You need to continue. Fala para a pessoa que está do seu lado. Tell to the person Nós next to you. precisamos ser curados. We need to be Nós healed. precisamos conhecer a nossa We história. need to know about our history. Nós precisamos, olha, eu sempre brinco com isso, lá em Goiás fala desenterrar defunto da cova, We always play with this. tirar aquilo. Para quê? Why? Para que você possa editar isso de uma forma clara, So that you can você learn possa this in a entender clear way. o que no seu comportamento hoje What in your behavior está refletindo o que sua mãe fez, o que reflects seu what pai your mother fez, did, what o que your seus father avós did, fizeram. what your grandparents did. É isso que o Senhor quer falar conosco This nesta is what manhã. the Lord wants to speak to us in this morning. Nós queremos a bênção de Isaías 61, We want the blessing of mas nós Isaiah precisamos 61, entender. but we need to Essa understand. passagem de 1 Samuel capítulo 30 é Davi lutando In 1 com os Samuel 30, amalequitas. it's Novamente, David né? going Davi against sempre the lutando. Amalekites. Ele e os homens dele Him and his men, saíram they went para ir conquistar to go conquer territórios a new e territory vencer inimigos. and win Este over é o their trabalho enemies. de você, homem. This Esse is é. your job, man. O homem, Deus deu, como é ele também, God gave de the dar, man transmitir a paternidade, to transmit a fatherhood, proteção protection, e a provisão. and provision. Eles foram. They went. Eles estavam corretos. They were correct. Foram conquistar They went to mais conquer territórios more e territory foram trazer a provisão. and to bring provision. E o que aconteceu? And what happened? O inimigo, enquanto enemy, eles estavam lá vencendo outros, as they were o there inimigo winning, foi lá na casa, The enemy went foi to lá their em homes, Ziclag, na terra deles. to their house, E eles levaram and they mulheres, took the women jovens the e youth, idosos. and the elderly. Eles levaram as mulheres, gente, da casa. They took the women Quando out of uma their mulher homes. sai da casa, é a ternura, o amor, o carinho que é tirado When the woman leaves the home, da the sua love goes with família, her, da sua descendência. out of their family. Imagina, a mulher é comparada com uma coluna. The woman is compared Tira a to a coluna, a column. casa cai. If you take that, the house goes Porque down. nós é que organizamos ali. Because we Nós é organize que it. unimos filhos, esposos, together, a família our husbands, toda. our Esse é o children. nosso trabalho de nutrir, de gerar. This is our job. O inimigo levou as mulheres, o leite. The enemy took Tirou-lhe the da woman, casa, them arrancou away de from todos their aqueles homes, homens, took them falando: away não, from vocês their não men. vão ter mais. Saying you're not gonna Levaram have her também anymore. os jovens. They took the youth. Imagina a nossa igreja que é tão linda com tantos jovens. Imagine this in our church that we have so Levou os many youth. jovens daquelas famílias. They took them. Sabe o que ele estava levando? You know what they were taking? A geração seguinte. The next generation. Aqueles que têm a força Those who para o have strength trabalho to e que work. vão receber a transmissão geracional. That is gonna receive transmission. Levaram os jovens. They took the Levaram aqueles que vão fazer a obra, que vão youth. They construir. took those that were gonna Quer do the work dizer, and construct. você não tem como gerar You can't e você get- não tem como transmitir a cura. and you cannot transmit Porque foram healing. geradas mulheres, levadas mulheres e Because jovens. the women and the youth were taken. E eles levaram também And they also os took idosos. the elderly. Sabe por quê? You know Levaram why? uma história. They took Não the tem como history. você rever a história quando é levado. You can't learn Você about fala history. assim: não, eu não preciso refazer nada lá com meu pai e a minha mãe. I Eu don't estou need lá to no make things Brasil. up with my dad and my mom. Eu They're in nunca mais Brazil. fui lá. I never went there again. Pastora, eu já perdoei I already forgave todas as dores, as all the lutas. pain and the struggle, Mas eles estão lá. but they're there. Quando você está de frente, When you're before é que them, você vê. that's O when you coração see it. treme. Your heart Ainda shakes. existe algo que precisa ser resolvido. There's something that needs to be resolved. E o inimigo deu em Ziclag e levou mulheres, jovens e idosos. And he took the women, Isso the elderly, and the significa o youth. que nesse contexto que o Senhor And está what does trazendo this mean nesta manhã? inside this context? Eu tiro de vocês I take out of a you capacidade the capacity de organizar o passado, to organize de the past, construir um legado to construct que a vai legacy chegar na geração that's seguinte. going to come to the next Eu generation. tiro de vocês I take out of you esse entendimento this para knowledge que vocês não busquem So that a you don't resolução seek dos conflitos. to resolve your conflicts. Porque sabe o que aconteceu? Because you know what happened? Nessa geração e nesses tempos, In this generation, nós vimos in this tantas time, enfermidades. we see so much sickness. E o que mais se ouve And what you hear the most, foi por causa do erro dos meus pais, it was because of my foi por father, causa dos erros da minha mãe, it was because of the mistake of my foi por mom, causa mother, daquilo que eles fizeram, was because foi of por what they causa did. daquilo que eles não fizeram para and what they mim, didn't do for que me. eu sofro hoje. That's why I suffer Sabe o que today. acontece? You know what Essa é a happens? idolatria.
das is falhas idolatry da geração of passada. the mistakes of the Nós last falamos generation. tanto sobre isso We speak que so acaba much que about nós this, estamos idolatrando as falhas that we da end última up geração. idolatrating the mistakes Ou of the last deles, generation. ou dos avós, ou dos Our bisavós. grandparents, Nós idolatramos We só os idolatrate erros the mistakes dos pais. of our Tudo nós parents. queremos justificar. All we want to justify, Foi por causa deles it was because of them. que nesse momento eu estou assim, That's why que a I'm minha like geração this. está assim. That's why my Não, generation's like não, this. não. Eles foram, Davi foi conquistar, ele estava certo, mas a mulher David was estava right ali. in conquering, but the O woman was tesouro there. não está indo lá em conquistar. The Está treasure no que wasn't there fica in ali. conquering. Mulheres, jovens, idosos. O Woman, the seu elderly and the hoje, youth. o seu amanhã e o teu Today and passado. tomorrow and your past. Nós precisamos olhar sim We need para a to última look geração. To the last generation. Porque o que nós vemos agora Because what we see somos today, nós cristãos, it is us mas que não Christians, rompemos, but we can't que break não through. aproveitamos, We can't que não enjoy. desfrutamos de todas as promessas que o Senhor We can't tem. enjoy of the promises of the Pastora, Lord. como eu sei But que eu how do I estou know? debaixo dessa transmissão geracional de dor? I'm under this transmission Olha, of lá generation. atrás, o meu pai foi um alcoólatra My dad was an alcoholic, e eu não bebo. and I Eu don't nem drink. gosto de bebida. I don't even like Mas to o drink. domínio da transmissão não vem da mesma maneira. But the power doesn't Não, come in the same way. muitas vezes vem agora em um homem fraco, inseguro, Because as com someone that's medo weak, de tudo, that's insecure, that's afraid of apático. everything. Ou então vem no domínio. Teve lá uma mãe que foi muito abusiva, Or ou um someone pai. that had a mother that was E really agora abusive. você vem um homem irritado, And you see someone violento, that's angry, irritable. não concorda com nada. They don't agree with anything. Quem foi Who was que it lá no seu passado that in your past não deixou você ter uma voz? didn't let you have E a que voice? hoje And that você tem que today, usar a mão. You have to use your hand. Você tem que usar esse seu comportamento You have to use your behavior. tão diferenciado, So vamos different. dizer assim, que não quer nada, não gosta de nada, não You don't gosta de like ninguém, anything, todo don't mundo want tá ruim, o anything, lugar tá everything ruim, a pessoa sucks. tá ruim. Foi lá de trás. It's all because Mas of your não dá past. mais pra We gente can't do it olhar anymore. para o passado We can't keep looking back dos nossos pais to our e parents' só past olhar as falhas deles. and only look Porque at their mistakes. nós, muitas vezes, Because so many estamos times, fazendo a mesma coisa. we're doing the Não same queremos thing. repetir, We don't mas wanna repeat. estamos fazendo de uma outra But we're maneira. doing in Que a some other mesma way, coisa aconteça. that the same thing happens. Eu sempre uso essa e eu creio que agora vai mudar. Nós vamos no Brasil agora e vamos We're falar going de to novo. Brazil and we're going to speak about O Weber this tem um again. irmão mais novo. Welton has a younger brother. E quando ele tinha, se não me engano, 17, 18 anos, And when he was 17, I ele think, tinha uma namorada. he had a girlfriend. E ela engravidou aos 14 anos. And she got pregnant when she was 14. Eles estão juntos até hoje. They're still together. Mas nunca se casaram. But they No never got papel, eu married. digo. Não teve a bênção. They didn't officialize it. Depois, a filha dela, And later on, her daughter, aos 17 anos, when she was 17, engravidou também. also got pregnant. Não teve um casamento. Didn't have marriage. Não está junto com o pai da criança. It's not together E with quando the eu fui father of the kid. perguntar para ela, And when I went to aliás, eu ask, conheci a mãe e a avó dela. I actually met her Era o grandmother mesmo and processo. her mother, who are in the same Todas process. elas All of them. engravidaram adolescente They got pregnant e when they were nunca foram teenager, casadas. and they never got E married. ensinaram para as filhas, sabe o quê? And they taught the Não daughters, precisa do casamento. you don't need a Pra marriage. quê? Why? Homem, só dá trabalho. Men only makes you work Difícil. more. It's hard. Aí essa mentalidade vem agora. Chegou nas filhas. It went to their daughters. Mas sempre Deus usa, pastor Cris, pelo menos uma pessoa na But família. God uses Deus one person precisa in the de um family. só. God E only pode needs ser você one. e é você nesta manhã. And it can be you De and it is um you só que se ponha na brecha por puts essa himself geração, available. por ele, que alcança a salvação. They can reach salvation. Uma das filhas, eles têm 3. One Uma of the das daughters, filhas, one sim, of se them converteu ao Senhor. converted to the Lord. E ela, sim, tem um casamento And she abençoado. has a blessed Casou marriage. tão linda. She was so É beautiful. próspera. She's prosperous. E agora dela, ela está sendo exemplo para os And now pais she's an e example para to as the irmãs. parents and to the Então, sisters. é nossa responsabilidade, So it is sim. our job. Nós precisamos We need- fazer. We need to Pastora, do it. nunca fiz isso.
Pastor, Por I've quê? never done that. Why? Porque tem algo chamado mecanismo de defesa. Because they're Sabe que nós temos que levantar aquelas defesas que a gente fala assim, nunca mais isso vai acontecer comigo. Ninguém mais vai me ferir como meu pai feriu, minha mãe, ou os tios, ou avós, ou bisavós. O índice de abusos, né, sejam sexuais ou de qualquer outro abuso, gente, é imenso. É enorme. Dificilmente encontra uma família que não tem 1 ou 2 ou 3 casos. E aí a pessoa faz aquelas declarações e sentenças. Ninguém mais vai fazer isso. Mas ao criar isso, ela cria um mecanismo de defesa dentro dela. Homens e mulheres, ouçam nesta manhã. Criam este mecanismo de defesa e o primeiro deles é o quê? É a negação. É o denial, isso mesmo. É de negar que aquilo, não que existiu, porque está lá, não tem como não saber. Mas de negar, eu não quero falar. Eu não vou falar sobre esse assunto. Eu não vou resolver isso. Eu não dou a chance nem para mim e nem para outra pessoa ser perdoada e quem sabe alcançar a salvação. Eu nego. Não, eu não quero falar. Os homens mesmo têm muito essa dificuldade. Eu entendo. Porque são mais racionais. Não quero falar sobre isso. A falência nas famílias vem ocorrendo. Geração após geração. O Salmo 78 fala muito claro isso. O que aconteceu nessa geração? Foi porque faltou na geração passada a palavra do Senhor, a viver debaixo do princípio do Senhor. E eu sei que você, como eu, também falava muito. Não, eu não preciso falar nisso. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma nova vida. Sim, você tem uma nova vida, mas você não está desfrutando da abundância das promessas do Senhor, nem para você e nem sobre a sua família. Então a negação é um, e depois sabe qual o outro? Essa projeção para outra pessoa. A culpa não é minha. A culpa é do sistema. A culpa é da igreja. A culpa é da minha esposa. A culpa é desses filhos. Eles não são obedientes. Então nós vamos culpando, projetando. A raiva que você tem de alguém não é da pessoa. Você tem raiva de você mesma. Você está, é com você porque ainda não resolveu. Tem uma dor dentro de você que está aí escondido. E tudo que fica escondido fica para sempre. Sabe os segredos familiares? Aqueles segredos que muitas famílias têm, ou a maioria. Esses segredos, eles aprisionam. Aprisionam você. Aprisionam as pessoas. E aprisionam a nova geração. Nós precisamos falar disso. Nós precisamos estar conscientes que precisamos. Davi, ele e os homens dele choraram muito. Falaram, como assim? Nós não estávamos passeando nem brincando, pastora Débora. Eles foram trabalhar. Eles foram conquistar. E o inimigo deu ali na casa e levou tudo. O problema, o erro não foi que Davi foi. O problema foi o quê? Que não estava resolvido lá. A proteção não estava lá, Ariel. Não estava na família. Homens, a proteção da sua família está nas tuas mãos. Como assim? Vou pôr alarme na minha casa? Vou pôr câmera na minha casa? A sua oração, a tua mão levantada, você curado. É assim que é levantado uma barreira de proteção na tua família, na tua casa, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos, para a tua próxima geração. Nós precisamos. Mas Davi, talvez você fale assim, pastor, até hoje eu nunca falei sobre isso. Eu tenho muita dificuldade, mas eu estou vendo que eu não consigo. E outros falam assim, pastor, eu sou próspero, eu tenho de tudo aqui. Está tranquilo comigo.
Minha família está aqui na igreja. My family is here at church. Mas tem algo dentro de você individualmente But there's something in que parece que não faz sentido, that maybe que doesn't está make fora sense. do lugar. It's out of place. E isso exatamente And this é o is que você tem exactly passado para os seus filhos, what para a you've sua been passing geração. to your children. Como assim? What do you mean? Eu não sou igual ao meu pai? I'm Eu not não like sou my igual à father. minha mãe? I'm not like my Não, eu não estou passando. I'm not passing. Mas eles não pegam o que a gente fala e But faz. They don't catch Sabe o what que, we que do eles pegam and de nós? say. Aquilo que nós somos. They take what we are. Aquilo que nós somos What é o we que are. eles pegam. That's Se eu what for they te falar learn como from. terapeuta, cientificamente I'm pode gonna talk sim. as a Eles therapist, conectam conosco They connect nas coisas with que us eles nem sabem que você fez. and things that they don't even know E that às you've vezes done. na geração, And sometimes eles in acabam generations, fazendo. they end up Porque doing aquilo que você não sabia, que eles também não sabem. because it was some things that Mas you que no didn't mundo know and that they don't espiritual know. But in the ficou spiritual world, conectado. it is connected. O diabo é espírito, gente. The enemy Tava is a lá, spirit. lá naquele ponto, lá He na was tua there vida, at lá no that seu time. bisavô, no seu avô, no seu On pai, your na sua mãe. grandparents and your father Pastor, and eu your não sei mother. nada da minha história, mas o diabo estava lá. I don't know anything Ele about my life, viu. but the enemy E was sabe o que there. ele vai fazer através das gerações? And you know what he's going to do with the Tentar fazer generations? com que aquilo lá que aconteceu Try to do continue a that repetir nas suas gerações. Continues to happen in your generation. Então nós precisamos So we need de olhar o nosso passado. to look to our past. Nós precisamos resgatar We need to rescue mulheres, women, jovens youth, e idosos da and nossa elderly família, of our family. enquanto é tempo, As we enquanto have time. estão vivos. As Pastora, they're meu alive. pai já morreu, minha mãe já morreu, My father already como passed nós. away. My mother already passed away. mas você tem o Senhor, But you have the que é o Lord, seu pai, that is your que é o father, nosso pai, that is our que é o maior father, transmissor geracional que that is the tem. greatest generation Ele é transmitter of our aquele time. que traz He paternidade, is the one that brings provisão fatherhood, e provision, proteção. and Ele é protection. justo, He is mesmo que righteous. você não conheça a tua história, Even if you don't mas know your Deus history, está te falando. God is telling Veja agora no teu See it now, comportamento, in your behavior, nas coisas, nos teus filhos. you in your children. Presta atenção. Pay attention. E tem como. And there is a way. O outro mecanismo de dor é o isolamento. Another A pessoa mechanism se is isola. isolating. Não quero ter amigo. I don't Não wanna quero have ir na friends. casa de um irmão da igreja. I don't wanna Não go to quero their participar. house. I don't wanna Por quê? participate. Isso é mecanismo de defesa. This is a defense Isso é porque mechanism. você está com medo de mostrar It quem is because realmente you're você afraid é, of showing, de ser vulnerável. of being vulnerable. E é assim que o Senhor é neste lugar de And vulnerabilidade in que o that Senhor place atua, that God que o acts, Senhor faz. that God E o homem does. como homem, ele fica assim, não, eu não preciso disso. And men Ah, says, I don't need quando this. Deus olha, Deus vê filhos. But God sees children. Deus não vê só homem e mulher, He doesn't see dele men or vê women, filhos but he que ele sees quer curar. children that he wants to Dereba heal. xerequias toquiaia soenehai. O tesouro está dentro da casa. The treasure is E inside você the hoje, home. nesta manhã, você pode falar e chorar alto como Davi chorou. You can cry out like Como David todos did. aqueles homens choraram sem até não ter mais forças para Like all the chorar. other men were Porque crying tinha sido levado o tesouro. because their E treasure eles was achavam que o taken. tesouro eles estavam indo conquistar. And they thought they were conquering the Mas treasure. Davi, But no David, capítulo 30, que nós estamos In lendo, chapter 30, o versículo 6, in ele verse diz 6, assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. But David found strength in the Lord his God. Isto é assim que você vai conseguir. This is the way Eu that estou you're aqui, gonna pastor, eu conquer. sou solteira, eu ainda não tenho família, eu não Pastor, I'm preciso single, I disso, don't estou have a livre. family, I'm free. Não, melhor, porque você já vai partir de você Because it's gonna uma come família from you, curada. a healed Porque você family. está se curando primeiro, Because you're para healing depois yourself. poder ter a tua família. To then give to your family. Doutora Ilma, inclusive, sempre ensinou para nós: tenta parir suas dores primeiro antes de você parir o It was always filho. thought that we need to heal our pain Resolva before we get primeiro having tudo a child. aquilo, porque depois, Suane, vai ser mais Because difícil. later on is even Mas não more é difficult, impossível. But it's not impossible. Davi chorou, David mas se cried, fortaleceu no Senhor. But he got his strength from the Ele Lord. foi diante do Senhor e falou: é só o Senhor quem He pode. went before God and Por said, que it's que eu only you, preciso? God. Porque eu não quero mais levar. Because I don't want to Quando carry eu this. tomei a decisão, eu, Tânia, pessoalmente falei: não, When I made that decision não and I vai said, mais. Isso vai parar em mim. This is gonna stop Não, here.
tem que daqui para frente é outra. From now on, Tem uma frase que a gente vê muito na internet que There's a fala phrase assim: that we always see. nem eu, nem o Weber, meu esposo, não viemos de famílias curadas. we didn't Não. come from healed Os families. dois viemos de famílias separadas. We came from Tanto os divorced meus families. pais My quanto os parents pais dele and my husband's eram parents, divorciados, they were separados, divorced. debaixo de briga, de They contenda. had fights. Basta basta dois, It only mas um takes casal que one. se It une, takes a não couple conhece nada, não entende nada, nem that crente doesn't nós não understand. éramos. We weren't even Christian, Mas a gente decide, but we em decided nós vai parar, it's going to stop in não us. vai mais continuar. It's not going to E agora continue. nós já desfrutamos, And now we're tanto enjoying entre nós do casamento de 41 anos, between us with em our nome 40 de years Jesus, marriage. até Jesus voltar. Until Jesus comes back. Mas também vemos os nossos 3 filhos, But we Érica, also saw our já 3 desfrutando da bondade, enjoying the assumindo Isaías 61 na vida Isaiah deles, 61 como over their sacerdote do lar deles, as priests of dos their filhos household, que os 3 já of têm, their children that they já all have. levando. E as pessoas sabem, pastor Cris está aqui, pastora Luzia, acompanharam, foram líderes de jovens, eles They jovens aqui. Quanta dificuldade nós How tivemos much com eles. struggle did we have with them? Porque eu ia até trazer uma foto da minha família e colocar aqui para vocês verem. I was gonna bring Que é a o que eu picture of my postei. family. Vocês olham para ela e falam assim: "Nossa, família You look linda, at the picture, perfeita!" and you think it's a perfect E eu family. falo: "Não! I'll Não é tell you, não! no, it's not. Estamos construindo We are building valores e values princípios na and vida deles." principles. Pastor Adriano e pastor Júnior também foram líderes de jovem. The pastors were Deram good, trabalho sim, vão ouvir e vão ver Teenage também, pastors. porque eu falo para eles. and they struggled. Não tem problema, Juliana, mas eles vão entendendo. But they É a start to understand. construção. It's Não é a building perfeição It's que not vamos perfection ter sim em Deus, that we're gonna mas have é a in God. construção. But it's É o construction. resgate de It princípios is the rescue of e principles valores and que o values Senhor te deu. that the Lord Não gave deixe you. mais a dor Don't let pain ser a causa be the de cause você desonrar os seus pais. of you dishonoring your Qual que é o parents. primeiro mandamento com promessa? What is the first order with Honra teu promises? pai e tua mãe, Honor your father para and que your te mother, viva bem e vá viver muitos longos so that you anos can sobre live a many terra. years. Mas quando nós idolatramos só as falhas But deles, when we idolatrate their nós não mistakes, estamos honrando eles. we're not honoring them. Pastor, eu não vou honrar meu pai, I'm not going to honor my father. que foi violento, He was violent. que foi negligente, That he que não neglected cuidou me. que não proveu para He mim. didn't provide for me. Eu não vou honrar minha mãe, I'm not going to honor my mom. que foi agressiva, que That was bateu aggressive. demais, ou que não foi uma referência. Or that it wasn't a reference. Essa palavra não está falando isso. The word Está doesn't falando, say pastor that. William, para honrarmos. It says first Deus to não está honor pondo it. uma condição na honra que você tem que dar. God is placing Ele a condition condiciona on the a honor. tua promessa à tua It obediência. conditions your promise to your obedience. Se você obedecer, If a you honra obey, virá. The Mas honor is você gonna tem que come. honrar. But you need to Pastor, eu honor. vou honrar essa história de I'm gonna tristeza. honor this history of Não é para sadness. você honrar a dor, é para It's not você for you to honrar honor eles the como pain. vítimas que eles também são. But honor them as the victims Nós somos that they were. vítimas de vítimas, We were victims porque of você não victims. sabe o que aconteceu com eles. Because you don't know what happened to Você them. não sabe a condição que eles estavam, Evanderson, You don't no know the tempo condition que that they eles were estavam taken. nos tendo, gerando And the times ou that they were educando. Se tinham dinheiro, If they se had não money, tinha. if they didn't. Se tinha Cristo no coração If they ou had não. Christ or didn't. Como na minha família, nós não viemos de nenhum lado cristão. In my family, we De didn't nenhum come dos for dois. Christianity. Imagina que a luta foi difícil. The struggle was big. Mas não é impossível, é isso But que eu it's vim not te falar impossible. nesta That's what manhã. I'm coming to tell you. Davi foi David went e trouxe tudo de volta. and brought all Porque ele se fortaleceu no Senhor. because he strengthened Que é o in que the você Lord. está fazendo. That's what you're Vindo doing. na casa do Senhor, Coming to the house aprendendo of the com a Lord, palavra, learning from the deixando word. Deus te curar. Letting God heal you. Sabe por quê? You know why? Porque a fé Because faith vem pelo ouvir. comes from listening. A cura And heal. da tua alma The heal of só your vem soul ao falar. comes as you're Você speaking. precisa falar, homem e You mulher. need to speak. Para quem, pastora? To Você who? precisa falar para Deus. You can speak to God. E você precisa, a palavra diz, confessai os vossos And pecados you uns need to aos outros. confess your sins to E os one pecados another. aqui são as dores. Não And é the só para sins você are the- confessar it's the aquilo pain. que você fez, não. It's not about É what you aquilo did, também que fizeram contra você. but what they did against you.
é você falar, pôr para fora, tirar de It's dentro for essa you to dor. talk and let this pain go. Porque a fé vem pelo ouvir, Because faith comes from a cura listening. vem pelo falar. Healing comes from Mas a speaking. transmissão de princípios e But the valores transmission só of vem por principles quem and você values é. comes from who you O are. seu eu curado From your é que os personhood that teus is healed. filhos vão levar. That's what your children's Você gonna quer take. isso? Do you want this? Você quer a tua família diferente? Do you want your Ou a tua family família to be já está different? perfeita e pronta, tudo Or is your resolvido? family perfect? Então Deus vai levar tudo para o céu já. Then God is Porque gonna já está take you. tudo pronto. Because Glória you're a ready. Deus. Então nós vamos. E vamos subir em pouco tempo, porque o Senhor está We're gonna voltando. go because God is coming back. Mas nós precisamos But we need renunciar to renounce a todas essas heranças que ficaram. all of this inheritance. Pastora, se não tem maldição, para que eu preciso fazer isso? Você já ouviu? Pastor, In- why do I need to do this? Então, nós precisamos, sabe, para que a nossa geração, Samela, não possa ficar prejudicada We ou need to ter do que this so that trabalhar our next mais. generation is not Nós não podemos ser harmed. sonegadores ou empecilhos para a cura da próxima We geração. can't be a barrier to the healing of the next São generation. famílias cristãs. They're Christian Nós estávamos families. falando aqui de Davi. We were talking about David. São essas famílias que sofrem. These are the A families who are desunião, suffering. a contenda no meio. É um They have irmão que fights. nunca fala com o outro. It's Está lá no brothers that Brasil. don't speak to each Para other. que eu preciso ir? They're all the way in Brazil. Eu não quero. I don't want Lembra do mecanismo de dor, de to. defesa? Remember about the, Eu não preciso falar. defense mechanism? E aí no ventre, a criança já recebe And then in toda the essa uterus, mágoa the e children essa is dor. already receiving Já the pain. nasce debaixo dessa dor, dessa luta, The desse children trauma. is born under this pain and Tem os chaos. traumas de lá que foram feitos They have the e os traumas daqui que são construídos. and from the past Estamos and the quase traumas from the acabando. present. Nós precisamos. Davi foi, se fortaleceu no David Senhor. went and got strengthened in the Trouxe Lord. de volta a história. And he brought back Trouxe the de story. volta tudo isso que o Senhor tem. Todas as promessas de He brought back Isaías all of the 61:9 promises on Isaiah e de 61, toda a Bíblia and on que all está the Bible prometida para cada um de that nós. is promised. Até 1000 gerações o Through Senhor thousands of abençoa. generations, God will bless you. Então você não está debaixo desse domínio. Você pode So now, fazer under this power, diferente. you can make it Vai ser different. fácil? Não. Is it going to be Para easy? Davi No. também não. For David, it Porque wasn't teve easy. um pouco que ficou lá e que não conseguiu ir na guerra. Because E of the ficou people that lá stayed there. para descansar. Porque não dava conta, ficou com a bagagem. They stayed with the luggage, Mas eles estavam ficando but they were para staying guardar, que também era um tesouro. to keep the other treasure. E aí quando eles voltaram, And then when they aqueles came back, homens maus que bad simbolizam o diabo, o sistema e that tudo que não symbolizes quer, the que quer falar system para and the você que está enemy, tudo bem, that wants to tell you vai that falar everything's assim. okay. Eles ficaram. They Eles não stayed. quiseram ir. Eles não didn't vão wanna go. receber a parte não They're not going to receive dessa their conquista da guerra. part of this conquer. E aí, o rei Davi, And then King David, que é uma representação do rei Jesus, that represents Jesus, ele disse: He não, says, assim não será. this is not A gonna be the mesma way. recompensa The same dos que reward foram of the ones será who a went mesma daqueles que is ficaram. going to be the same for those who stay. Essa palavra era inclusive para ser uma outra. Eu ia falar sobre o chamado, sobre aqueles que ficam I was e gonna talk outros about que the vão. ones that stay and Porque the Deus ones that chamou go. cada um diferente. Uns vão pelas nações pregar, Some goes to the outros nations são to preach, locais, and sim. some others are for the local church. Mas todos dois, But todos those, nós all of us, receberemos a recompensa do we're going to Senhor. receive the reward A of the Lord. recompensa é a obediência. The É o reward is obedience. se permanecermos. If E o rei we Davi stay. decreta: não, And King David todos, says, all, todos aqueles all of que those ficarem em obediência who stayed in obedience receberão a recompensa will do receive the Senhor. reward. Amém? Você pode Amen. aplaudir ao Senhor porque Ele é justo. because he is righteous. Porque me perguntaram assim: Because pastor, they é asked, injusto, eu não sei a minha Pastor, this is história. not just. I don't know my history. Como que eu sou responsável por How ela? am I responsible Sim, for você it? é. Yes, you are. É a tua história. This is your É story. de dor, It is é of de a pain. luta, mas é a tua história. It is your story. Pegue ela e transforme ela no teu testemunho. Take it and make it your testimony. O que nós precisamos fazer? What do we A need nossa to do? luta não é contra carne ou sangue. fight is not Não é against contra a tua flesh or esposa. blood, Não é or contra os against teus your spouse, filhos. or your Ou children, contra os teus pais no passado. or against your parents. Não. A tua luta é contra esses principados, gente. It's against this Que principle desde lá do Éden,
Desde lá da queda de Lúcifer, desde lá da queda de Adão e Eva, nós vemos trazendo toda essa herança. Essa herança. E como que nós fazemos para quebrar isso? Para falar, aqui não. A partir daqui, uma nova geração nascerá. Porque tem 3 áreas: governos, poderes e autoridades no mundo maligno, do mal, que tentam destruir você, eu e as nossas famílias, as nossas gerações. Como que nós fazemos para combater? Os governos do mal são combatidos pelos princípios de Deus. Se não está debaixo do princípio de Deus, você não tem como combater o governo do mal. Por isso que quando tem uma quebra de princípio, você fica desprotegido. Não tem proteção. Contra os poderes do mal, qual a única coisa que pode combater os poderes do mal? O nome de Jesus e o sangue de Jesus. Parece que isso é tão antigo. Faz tempo que eu não ouço isso. Mas a única coisa que combate o poder do mal é o poder do nome de Jesus, que é acima de todo nome, na terra, no céu, no inferno, aonde for. E as autoridades do mal são combatidas pelas brechas fechadas, as legalidades, que é essa legalidade da falta de perdão, da falta da reconciliação, que não tem de você para a geração passada, nem de você para a geração seguinte. É só o perdão que nos reconcilia com o amor do Pai. Só assim nós precisamos transmitir. Você e eu, como Davi, nós vamos resgatar sim tudo aquilo que nós temos direito. O caminho é árduo, mas não é impossível.